Oi, crianças! Aqui é a professora Iris. Esse é um vídeo direcionado aos sextos anos com o tema Grandes Paisagens Vegetais da Terra. Crianças, só para relembrar, nós já falamos esse ano sobre espaço, paisagem, lugar e território. Nós já falamos sobre orientação no espaço. Falamos sobre paralelos e meridianos e coordenadas geográficas. Nós já abordamos muito o tema planeta Terra, né? Falamos como foi o surgimento da Terra e qual o papel da Terra no sistema solar. Abordamos também o tema circulação geral da atmosfera e dentro desse tema nós estudamos tempo, clima, massas de ar. Nós já vimos os climas do mundo e os climas do Brasil. E agora a gente vai falar de um tema muito legal, que tem muitas coisas lindas para a gente ver, que é grandes paisagens vegetais da Terra. Para começo de conversa, meninos, nós temos que saber o que é uma vegetação natural ou nativa para a gente poder estudar as grandes vegetações do planeta. Assim como o planeta Terra, meninos, tem diferentes tipos de clima, ele também apresenta diferentes tipos de vegetação nativa. Essa vegetação nativa é aquela original do planeta Terra. É aquela que surgiu e foi evoluindo ao longo do tempo da Terra, ao longo do tempo geológico. E ela foi se desenvolvendo de acordo com o clima e o solo de cada região. Ou seja, para cada tipo de clima do nosso planeta, nós também podemos encontrar uma vegetação nativa que se desenvolveu naquele ambiente, com aquele clima. Então, resumindo, as vegetações naturais ou nativas são as vegetações que surgiram com a própria evolução do planeta Terra. E uma coisa importante, crianças, cada vegetação no planeta, cada tipo de vegetação nativa, tem as suas próprias características. Por exemplo, dependendo do tamanho da vegetação, ou seja, dependendo do porte da vegetação, a gente pode dizer se ela é herbácea, arbustiva ou arbórea. Herbácea é formada principalmente de ervas e gramíneas, é a vegetação baixinha, rasteira. Arbustiva é formada principalmente de arbustos e vegetação arbórea é formada por grandes árvores. Então vocês percebem que cada tipo de vegetação tem as suas próprias características. Agora nós vamos ver imagens de diferentes tipos de vegetações nativas do nosso planeta. E a gente vai começar lá perto do Polo Norte, com uma vegetação chamada tundra. Esse mapa que vocês estão vendo mostra 10 tipos de vegetações nativas que nós podemos encontrar no planeta Terra. E a tundra é essa que aparece em roxo, como vocês podem observar. Nesse mapa aqui, ó, é a vegetação que fica lá próxima do Polo Norte, lá nas regiões de alta latitude, ou seja, em regiões muito frias da Terra. Só relembrando que a latitude tem a ver com a linha do Equador, né? Perto da linha do Equador são as regiões de baixa latitude e a gente vai se afastando da linha do Equador e a gente vai se direcionando para as regiões de alta latitude. Então, a tundra está presente lá nas altas latitudes, ou seja, lá nas áreas bem frias do planeta. Essa vegetação, meninos, é formada principalmente de arbustos, gramíneas, musgos e líquens, né? São plantas de baixo porte. E uma curiosidade bem interessante. Lá onde existe a tundra, as temperaturas são tão baixas, é tão frio que isso impede o crescimento e desenvolvimento das árvores. É por isso, então, que a tundra é formada por plantas de pequeno porte, as gramíneas, os líquens, os musgos, porque o frio não permite que árvores de grande porte se desenvolvam naquela região. Saindo da tundra e descendo um pouquinho mais, a gente vai encontrar a floresta de coníferas, também chamada de taiga ou floresta boreal. Sim, são vários nomes para a mesma vegetação nativa, para o mesmo tipo de formação vegetal. Vejam como a taiga se localiza um pouquinho abaixo da tundra. Mas como vocês podem notar, elas estão numa área de altas latitudes, né? Os dois tipos de vegetação podem ser encontrados em áreas muito frias do planeta.
A taiga, meninos, ela é composta principalmente por pinheiros. Ela é uma vegetação arbórea, ou seja, você pode encontrar muitas árvores, né, plantas de grande porte nessa vegetação. A gente tem que destacar também, meninos, que a exploração de madeira para a fabricação de papel é um dos principais motivos de devastação dessa floresta. E uma curiosidade: vocês já ouviram falar de árvores de Natal, né? Claro. As árvores de Natal, elas são feitas de pinheiros. E o pinheiro é uma árvore típica da taiga, como nós já mencionamos antes. Agora é a vez das florestas temperadas e subtropicais. E não, criança, certo? A floresta temperada não é aquela em que a nossa mãe colocou sazon, sal, pimenta, não tem nada a ver. A floresta temperada tem esse nome porque ela é encontrada em locais de clima temperado e subtropical, que são climas frios na maior parte do ano. Vocês podem ver nesse mapa a localização dessas florestas. Vejam, elas estão principalmente em áreas de climas frios ou subtropicais. São florestas de porte arbóreo, principalmente, né, de grandes árvores. E como vocês viram no mapa anterior, restam só fragmentos, só vestígios dessas florestas. O que isso significa? Elas foram tão devastadas, tão destruídas, que sobrou pouquinho delas para contar. E esse pouquinho que sobrou tem sido transformado em reservas protegidas, porque já tem tão poucas florestas temperadas e subtropicais que, se o ser humano não cuidar, elas vão ser totalmente devastadas. E uma curiosidade sobre essas florestas: elas são encontradas principalmente no hemisfério norte. Agora nós vamos para a vegetação mediterrânea. Como vocês podem ver no mapa, ela tem uma tonalidade meio amarela esverdeada, uma corzinha aqui que eu não sei definir, mas para a gente entender melhor, olhem nesse mapa aqui. Mostra que essa vegetação mediterrânea é encontrada principalmente próxima ao mar Mediterrâneo, que é essa área aqui. Essa vegetação, meninos, ela é típica de lugares de clima mediterrâneo e ela apresenta árvores, arbustos, por isso que ela é de porte arbóreo e arbustivo. E uma curiosidade: vocês já ouviram falar das oliveiras? Oliveiras são árvores típicas da vegetação mediterrânea. E sabem qual é o fruto da oliveira? A oliva, que a gente também chama de azeitona. Passamos agora para as pradarias e estepes. No mapa, elas têm essa cor aqui meio amarelada e esse laranja bem claro. Nesse mapa aqui, nós podemos ver melhor onde elas são encontradas no planeta. As pradarias e as estepes, meninos, elas são principalmente herbáceas e arbustivas. O que isso significa? Que são formadas por plantas de pequeno e médio porte. A gente pode encontrar arbustos, gramíneas, são verdadeiros campos de vegetação. E esse tipo de vegetação se desenvolve principalmente em áreas de clima mais seco, de clima semiárido, de clima subtropical, né? E nós temos que destacar que as atividades agropecuárias, né, a agricultura, a criação de gado, são responsáveis por muito desgaste do solo nessas áreas de pradarias e estepes. E a curiosidade sobre essas vegetações é que elas existem no Brasil. Elas podem ser encontradas lá no estado do Rio Grande do Sul, na região sul do país, e lá elas são chamadas de pampas. Essa imagem aqui é um exemplo. A formação vegetal que a gente vai observar agora é a vegetação de deserto. No mapa, ela aparece nesse laranja aqui mais escuro. E neste outro mapa, nós podemos ver melhor quais são as áreas do planeta que apresentam esse tipo de vegetação nativa. Olhem que lindas imagens, crianças. É uma das minhas vegetações preferidas. A vegetação de deserto é típica das regiões semiáridas e desérticas e é uma vegetação de pequeno porte, como vocês podem ver, formada principalmente de gramíneas, arbustos isolados e cactáceas. E a curiosidade sobre essa vegetação é muito legal. Prestem atenção. O que é que faz, meninos, um deserto
ser um deserto? Vocês saberiam me dizer? Por que que um clima é desértico? Por que que uma vegetação é considerada desértica? O que que faz do deserto ser um deserto? Alguém deve ter dito aí, a quintura, tia, que faz o deserto ser deserto. E eu vou dizer para vocês, não. Crianças, o que faz um clima ser desértico, ou o que faz uma vegetação ser de deserto, não é a temperatura, é a umidade. Eu vou explicar. Para uma área ser considerada desértica e, consequentemente, para uma área ter vegetação de deserto, ela precisa ter principalmente baixíssimos índices de chuva durante um longo período de tempo. Significa que não pode chover ou tem que chover muito, muito pouco para aquela área ser considerada deserto. E assim para apresentar vegetação de deserto. Porque essa vegetação é adaptada ao clima seco e não necessariamente ao clima quente ou frio. Eu vou explicar um pouquinho melhor. No planeta Terra, existem tanto desertos muito quentes, como, por exemplo, o deserto do Saara, como existem desertos frios, como, por exemplo, o deserto do Atacama, no Chile, e o deserto de Gobi, na China. Ora, se existem tanto desertos quentes como desertos frios, então o que é que faz um deserto ser deserto? A falta de água. Ou, em outras palavras, os índices pluviométricos baixíssimos. Tem deserto no mundo que sequer chove. O deserto do Atacama, no Chile, é um deserto frio, as temperaturas lá são baixas, e mesmo assim ele é considerado o deserto mais seco do mundo. Tem lugares no deserto do Atacama que não chove há pelo menos 400, 500 anos, para vocês verem. Mas o deserto do Atacama é frio. Legal, né? E só mais uma coisinha. A vegetação adaptada aos climas secos dos desertos, ela é chamada de xerófila. É um lindo nome para colocar no animalzinho de estimação, né? Na gatinha, na cachorrinha. Ei, xerófila, vem cá. A gente vai agora para a savana. Como vocês podem observar no mapa, a savana é esse verde aqui clarinho, né? Aqui nesse outro mapa a gente vê melhor as regiões onde a savana pode ser encontrada. Notem que no Brasil ela está presente. A gente vai já falar sobre isso. A savana, meninos, é uma vegetação que tem uma fauna exuberante. Tem animais lindíssimos nessa vegetação. Os leões, as girafas, as zebras e por aí vai. Ela é encontrada em áreas de clima tropical. E a estação seca, nesses lugares, ela é prolongada. Por isso que a vegetação ela é principalmente herbácea e arbustiva. É uma vegetação adaptada a períodos em que vai ter pouca água. A gente encontra capins, arbustos, gramíneas nessa vegetação. Como eu disse anteriormente, no Brasil nós temos a savana, mas no nosso país ela é chamada de caatinga e de cerrado. Caatinga é a vegetação típica de boa parte do Nordeste brasileiro e o cerrado pode ser encontrado no Brasil central. Mas essas formações vegetais podem ser consideradas savanas. E nós temos que destacar também, meninos, a intensa prática agrícola e a intensa pecuária que são desenvolvidas nessas áreas que devastam esses ambientes de savana no Brasil. Florestas tropicais e equatoriais. No mapa, elas aparecem nesse tom de verde aqui. Vejam a localização delas no planeta. A gente pode perceber que, como o próprio nome delas indica, elas estão nas áreas próximas à linha do Equador e entre os trópicos de Câncer e Capricórnio, que a gente chama de região intertropical do planeta. Essas florestas, meninos, são formadas por vegetações muito densas, ou seja, elas são compostas de árvores de grande e médio porte. São riquíssimas em biodiversidade, né?
E a curiosidade sobre elas é que chove muito nessas regiões. Por causa das temperaturas mais elevadas, essas florestas elas vão transpirar bastante e o vapor de água vai se condensar e aí vai cair em forma de chuva e vai gerar essa característica bem interessante dessas florestas, muita chuva ao longo do ano. E infelizmente, crianças, essas florestas se encontram muito devastadas no planeta. Mas aqui no Brasil o negócio é alarmante, é de chorar. A gente tem a floresta amazônica como a maior floresta equatorial do planeta e ela está sofrendo bastante com os efeitos do desmatamento, das queimadas, da degradação ambiental. E por último, nós temos a vegetação de altitude. No mapa, ela tem essa cor verde escura, está aqui nesse outro mapa mostrando melhor onde essa vegetação está localizada. E ela tem esse nome justamente porque está presente em áreas de elevadas altitudes, em áreas de montanhas no planeta Terra. E a curiosidade sobre essa vegetação é que, como o clima das montanhas é muito frio, é pouca a diversidade dessa formação vegetal, né? O clima não ajuda no desenvolvimento das bichinhas, né? Por isso que elas ficam pequenininhas, elas são principalmente herbáceas e arbustivas, de porte pequeno e médio. E aí, crianças, diante de tudo isso que a gente viu, eu quero destacar duas coisas que vocês não podem sair desse encontro sem saber. Primeira coisa, as vegetações e os climas estão profundamente relacionados. O que é que isso significa? Para cada tipo de clima no planeta, a gente tem uma vegetação nativa que se adaptou àquele clima. O que é que isso quer dizer? Não tem como eu estar no meio da caatinga brasileira, lá na quintura, lá no interior do sertão, e eu encontrar pinheiros, ou encontrar a tundra, ou encontrar a vegetação mediterrânea. Não tem como, por exemplo, eu estar lá na floresta de coníferas, ou também chamada de taiga, né? E encontrar, por exemplo, vegetação de deserto, crianças. Não tem. Para cada tipo de clima, eu tenho uma vegetação que se adaptou àquelas condições. E o segundo ponto importantíssimo que a gente tem que entender e tem que refletir muito sobre ele: a devastação das vegetações naturais pelas atividades humanas. O que isso quer dizer? O ser humano, com as suas práticas, com o seu desenvolvimento em sociedades, com a forma que a gente usa o meio ambiente, a gente está degradando de uma forma alarmante as vegetações naturais. E isso não pode acontecer, porque nós estamos desequilibrando o nosso planeta, nós estamos interferindo no equilíbrio natural da Terra e a gente não pode fazer isso. A Terra precisa respirar e a gente não está deixando. Por quê? Nós estamos desmatando muito, estamos promovendo queimadas, a gente está degradando o meio ambiente de uma forma, em alguns lugares, quase irreversível. Então, nós precisamos ter consciência ambiental, crianças. A gente precisa entender que o que a gente fizer de mal para a natureza, a gente vai estar fazendo para nós mesmos. Então, reflitam sobre isso, certo? Todos esses conteúdos vocês podem achar no percurso 15 do livro de vocês, todos esses conhecimentos. Leiam bastante, porque é realmente muita informação. Vejam muitas imagens, observem os mapas, certo? E até a próxima. Tchau, crianças!